E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão que mexe com todo mundo. Como é que a gente pode aprender melhor? Vamos falar sobre tudo, sabe? Desde a mentalidade que a gente precisa ter, até aquelas estratégias bem práticas que fazem o conhecimento virar crescimento de verdade. Para começar, vamos pensar um pouco sobre isso. Muitas vezes, a forma como a gente encara o aprendizado, isso define tudo. Define se a jornada vai ser um peso ou uma grande descoberta. E essa citação do Sir Ken Robinson é o ponto de partida perfeito. Ele diz que a educação não é uma linha de montagem, sabe? Com um modelo igual para todo mundo. Pelo contrário, é um processo vivo, orgânico, humano. Então é por aqui que tudo começa. Antes de qualquer técnica ou método, o que a gente precisa é de uma nova mentalidade. É essa mudança de chave que transforma todo o processo de aprendizagem. A gente vive numa sociedade que define o sucesso como atingir um objetivo. E isso nos coloca numa busca por um caminho reto, linear. Só que a vida não é nada linear, né? O resultado disso, claro, é muita frustração. Mas tem uma alternativa bem interessante, que é a mentalidade experimental. A ideia aqui é que o sucesso não é o resultado final, mas sim o que se aprende no processo. Cada tentativa, mesmo as que dão errado, se torna uma oportunidade. Isso muda completamente a nossa relação com o fracasso. A diferença fica bem clara aqui. De um lado, temos um plano rígido, focado só no resultado. Do outro, um ciclo contínuo de curiosidade, de testes, de descoberta. É um processo muito mais leve e, no fim das contas, muito mais poderoso. E dá para aplicar essa mentalidade no dia a dia com os pequenos experimentos. É um ciclo bem simples. Você observa alguma coisa, formula uma hipótese, testa uma ação e, por fim, analisa o que aconteceu. Tudo isso sem aquela pressão enorme de ter que acertar de primeira. E quando a gente adota essa mentalidade, fica muito mais fácil quebrar duas das maiores barreiras para o aprendizado, os tais dos scripts cognitivos e o perfeccionismo. Esses scripts cognitivos são como roteiros que a gente segue no piloto automático. Eles parecem seguros, confortáveis, mas na maioria das vezes eles acabam limitando o nosso potencial sem que a gente nem perceba. A pesquisadora Anne-Laure Lely-Cuff identificou 3 desses roteiros que são super comuns. Tem o da sequência, que é tomar decisões baseadas no que sempre foi feito, tem o do agrado, que é fazer de tudo para agradar os outros, e tem o épico, que é aquela necessidade de que tudo na vida seja grandioso, uma grande paixão. Isso nos leva direto ao perfeccionismo. Como diz o Adam Grant, os perfeccionistas são ótimos na escola, porque lá os problemas são bem definidos. Você sabe o que vai cair na prova. Mas no mundo real, o mundo real não dá gabarito. Ele é cheio de incerteza. Então, a solução talvez seja se tornar um imperfeccionista. É isso mesmo, é aprender a tolerar as imperfeições certas, porque existem erros que não são apenas aceitáveis, eles são necessários para a gente poder experimentar, arriscar e, de fato, crescer. Ok, então, com a mentalidade certa, mais livre desses scripts e do medo de errar, a gente pode começar a usar algumas estruturas para organizar o conhecimento e aprofundar o nosso pensamento. Uma ferramenta poderosíssima para isso é a taxonomia de Bloom revisada. Pense nela como se fosse uma escada para a nossa mente, que nos ajuda a ir muito além da simples memorização e a alcançar um entendimento bem mais profundo. A progressão é bem clara. A gente começa no básico, que é lembrar, depois sobe para entender, aplicar, analisar, avaliar, e lá no topo a gente chega na capacidade de criar algo totalmente novo. O grande pulo do gato acontece entre o nível 4, analisar, e o 5, avaliar. Analisar é sobre comparar, contrastar ideias. Já avaliar é fazer um julgamento de valor, é se perguntar, tá, e daí? O que isso realmente significa? Essa é uma habilidade crucial na vida. Tudo isso parece ótimo na teoria, né? Mas como é que funciona na prática? Vamos ver como essas ideias aparecem em cenários de educação reais. O educador Don Lemov, por exemplo, estudou o que os melhores professores faziam e criou técnicas práticas. Uma delas é a todo mundo escreve. Antes de um debate, todo mundo para por 1 minuto para escrever suas ideias. Parece simples, mas o resultado são discussões muito mais profundas porque todos tiveram tempo para refletir. Outro exemplo bem legal é o Colégio Catamarã, que foca na pedagogia personalizada. A ideia ali vai além do conteúdo acadêmico. Eles usam tutorias individuais e projetos práticos para uma formação integral, conectando o que se aprende com a vida real. E aqui a gente volta para aquela citação do Sir Ken Robinson que resume tudo. O papel de um professor não é só entregar conteúdo, é facilitar, é criar as condições para que o aprendizado floresça. Porque, no fim do dia, se ninguém está aprendendo, não está havendo educação.
Agora imagina se a gente pudesse pegar essas estratégias de ensino que funcionam tão bem e levar isso para milhões de pessoas. É exatamente aí que a tecnologia entra como uma aliada poderosa. Pense em plataformas como a Khan Academy e o Duolingo. Elas usam conceitos de gamificação e da psicologia, como feedback imediato e até aquele medinho de perder a ofensiva, a sequência de dias, para manter a gente engajado e aprendendo continuamente. E os resultados são bem concretos, viu? Um estudo de 2018, por exemplo, mostrou que estudantes que usaram a Khan Academy tiveram um ganho 28% maior em suas notas de matemática. Isso prova o valor gigantesco dessa abordagem personalizada. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Agora, com todas essas novas mentalidades e ferramentas em mãos, fica a pergunta no ar. Qual vai ser o primeiro pequeno experimento que pode transformar a sua jornada para aprender algo novo?